Muito boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar inicialmente o nosso presidente, Marcelo Henrique, dizer mais uma vez da minha honra, da minha alegria, do meu prazer de poder auxiliá-lo aí no exercício da presidência da nossa 22ª subseção. Agradecer sua sempre presente generosidade, porque afinal de contas, quando o presidente está presente, o vice-presidente deve, não é, guardar o seu lugar, mas o nosso presidente, na sua infinita generosidade, sempre abre aí a possibilidade de que eu me manifeste e, obviamente, a minha ideia não é me estender, mas apenas cumprimentar a todos os presentes, a todas as presentes, especialmente os membros da Comissão de Direito do Trabalho, certamente uma das comissões, se não a comissão mais atuante da nossa subseção, e fazer isso na pessoa do seu coordenador e o palestrante de hoje, não é? Dr. Davi Quintiliano, a quem me honra e me alegra muito a ver nessa posição tão cedo, tão jovem, e tendo sido meu aluno nos bancos da faculdade. Então, desejo uma ótima atividade a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutor Davi Quintiliano, a coordenação é sua. Uma boa noite a todos. Primeiro, agradeço o prestígio de todos estarem aqui nessa noite e agradeço a confiança do presidente Marcelo Henrique em me colocar como coordenador da comissão. E eu sempre brinco que eu tive duas sortes como coordenador dessa comissão. Primeiro, de ser um aluno, e até durante a gestão dele, do Dr. Paulo Baria. Então, ele já me ensinou 99% das coisas, então facilitou muito. E também a sorte que eu tive de ter um time muito bom, muitos advogados, advogadas que se dispõem a ajudar, dão um pouquinho do seu tempo em prol da comissão, em prol da advocacia. Então, eu devo aos membros da comissão e ao Dr. Paulo Baria por todo o aprendizado. E só para esclarecer que na noite de hoje surgiu uma reunião entre as comissões de Direito do Trabalho, da Justiça do Trabalho e de Direito Sindical. Nós quisemos fazer 3 eventos, teve um com o Dr. Luiz Carlos sobre a nova Justiça do Trabalho, depois o Dr. Marcelo Lourenço fazendo de audiências telepresenciais, e nós escolhemos fazer sobre ônus da prova. Eu confesso aqui que eu convidei 5 feras para vir fazer, mas elas não puderam devido à proximidade de datas. Então, os doutores, infelizmente, vão ter que se contentar comigo mesmo. Mas vamos lá. Então, vamos dando sequência aqui. Deixa eu colocar o slide para facilitar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Maravilha. Então, hoje vamos falar sobre ônus da prova no processo do trabalho. E o que vamos ver? De forma breve, sem muita polêmica, vamos falar um pouco sobre princípios da prova no processo do trabalho, conceito de ônus da prova como regra de julgamento, ônus da prova em fato negativo, falar um pouco da inversão do ônus da prova, da teoria da carga dinâmica e falar uma análise breve sobre as súmulas do TST que dizem respeito ao ônus da prova, súmulas do TRT da nossa 15ª região e brevemente sobre alguns julgados de temas que consideramos mais corriqueiros. Então, princípios da prova. O primeiro princípio é o princípio da necessidade da prova. Então, as partes têm o encargo de comprovar suas alegações em juízo. Então, o que a gente costuma sempre brincar, não adianta você escrever uma narrativa digna de best-seller, fazer o juiz chorar de emoção, se você não trouxer provas das suas alegações. A doutrina clássica diz que há 3 classes de fatos sujeitos à prova. Essas classes são cumulativas. São os fatos controvertidos, que são aqueles firmados por uma parte e contestados pela outra. Aqueles que são de relevância para o deslinde da ação, sendo dispensada a prova de fatos notórios.
e os fatos determinados, ou seja, fatos genéricos não serão objetos de prova. Notem que tais fatos têm que ser cumulativos, ou seja, mesmo que eu tenha um fato confesso, se ele aí não vai precisar de prova, mas se eu tiver um fato e ele não for necessário para o deslinde da ação, então não há necessidade de provar tal fato. Dando sequência, temos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, as partes têm o direito de produzir todas as provas previstas em lei e as moralmente assim consideradas, visando provar suas alegações. E uma vez produzida a prova por uma das partes, a outra terá oportunidade de impugná-la. Licitude e probidade da prova. Nosso sistema jurídico, ele prevê que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. E o 369 do CPC vem falar exatamente isso, que os moralmente legítimos também são considerados. Todavia, pode ocorrer, com base no princípio da proporcionalidade e da ponderação, de uma prova ilícita ser considerada, na qual o juiz vai ponderar os fatos e o que está sendo discutido para decidir se aceita ou não uma prova ilícita. Nosso processo do trabalho ele é regido pelo princípio da oralidade, que é a identidade física do juiz, ou seja, o juiz que colheu as provas deve preferencialmente julgar o processo. Princípio da concentração, onde o procedimento, quando possível, deve se consolidar num ato único, e a imediatidade do juiz na colheita da prova. Tudo isso para quê? O juiz que colheu a prova oral, em especial, que é uma das mais relevantes no processo do trabalho, ele vai ter melhores condições de analisar e julgar o caso. Esse aqui é um princípio muito importante para o tema de hoje, o princípio da aquisição processual da prova. Uma vez produzida a prova, essa passa a pertencer ao processo, ou seja, o juiz poderá formar sua convicção independentemente de quem trouxe essa prova aos autos. Eu coloquei aqui um exemplo da convenção coletiva. Imagine, doutores, vocês formularem uma inicial com 10 pedidos com base na convenção coletiva. Chega a defesa para os senhores fazerem a réplica e se deparam com a seguinte alegação. A parte autora não juntou a convenção coletiva. Meu Deus do céu. Dá aquele suador, aquele calafrio. E você já olha para o cliente sem saber o que fazer, mas de repente vem a sentença e te surpreende com a procedência dos pedidos. Por quê? Porque embora o advogado da empresa, do empregador, tenha alegado que você não juntou, ele, por descuido, fez a juntada dessa convenção coletiva. Meus amigos, aconteceu comigo nos primeiros anos de advocacia e é por isso que eu nem jogo mais na Mega Sena, porque eu acho que minha cota de sorte já foi. Então, dando sequência aqui, o convencimento motivado do juiz. Todos os julgamentos dos órgãos do judiciário deverão ter suas decisões fundamentadas sob pena de nulidade. Eu faço um parênteses aqui que no CPC de 73, o juiz poderia utilizar do seu íntimo para fazer os julgamentos, o que é vedado no nosso ordenamento atual, pois o juiz tem que fundamentar todas as suas decisões, possibilitando assim o contraditório e a defesa da parte em todos os momentos processuais. Busca da verdade real. A moderna doutrina, em razão do caráter publicista do processo, deve buscar a verdade real dos fatos, tanto quanto no campo do processo civil. Então, o artigo 765 da CLT diz que os juízos tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigando, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então, vemos aqui todo um sistema pautado na busca da verdade real.
Outro princípio extremamente importante para nós, o princípio da aptidão para a prova. A prova deve ser produzida não por quem detenha o ônus processual, mas sim por quem tenha melhores condições materiais ou técnicas para produzir a prova em juízo, dando ensejo à teoria da carga dinâmica da prova. Nós vamos ver mais para frente, mas isso está compositivado com a reforma trabalhista no parágrafo 1º do artigo 818 da CLT. Então, nós vamos entrar depois especificamente na inversão do ônus da prova, mas só para já fazer essa diferenciação, a inversão do ônus da prova prevista no CDC, que vinha sendo aplicada, vem sendo aplicada, né, ela prescinde de requisitos legais. Aqui não, é simplesmente analisar qual parte tem melhor condições de fazer a prova. Lealdade e boa-fé processual. Basicamente, tanto no direito material quanto processual, que as partes devem colaborar com boa-fé e lealdade no decorrer do processo, na produção das provas, porque elas irão influenciar no resultado da lide. Bom, já entrando aqui em ônus da prova, vamos só fazer uma reflexão aqui do processo. Para que surgiu as regras de ônus da prova? Quando trouxemos uma narrativa ao judiciário, devemos trazer a maior quantidade de provas para o juiz se pautar, conseguir visualizar como os fatos realmente aconteceram. Ocorre que nem sempre as partes conseguem trazer todas as provas de modo ao juiz ter essa percepção factível da verdade dos fatos. Então, quando não tem essas provas, o que o juiz faz? Extingue o processo sem resolução de mérito por falta de provas? Claro que não. No nosso ordenamento jurídico, é vedado o non liquer, ou seja, o juiz não pode deixar de prestar a jurisdição sob o argumento de que não existem provas. Daí, então, se criou as regras de ônus da prova. Segundo Mauro Schiavi, o ônus é um encargo processual e não uma imposição, que incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Por que não é uma imposição? Se eu deixar de cumprir o meu ônus, eu vou sofrer uma multa? Eu vou sofrer algum tipo de penalização? Não. Porém, vai ser muito difícil eu alcançar o meu objetivo no processo. Vai ser muito difícil eu comprovar a minha narrativa. Fato constitutivo são aqueles que geram o direito do autor. Eu trabalho aos domingos no restaurante do seu João e eu não compenso os domingos, eu os quero em dobro. Fatos impeditivos são aqueles que obstam, entravam o direito do autor. Olha, ele trabalhou aos domingos, mas ele compensava esses domingos todas as segundas-feiras. Fatos modificativos geram modificações no direito pleiteado pelo autor. O trabalho aqui no restaurante de domingo ele é voluntário, a gente serve moradores de rua, então vinha quem quer, não tinha nenhuma imposição. Então, o trabalho que ele exercia era voluntário. E o fato extintivo é aquele que, pelo próprio nome, extingue o direito ou a pretensão. Os trabalhos aos domingos eram devidamente pagos em dobro. Então, trouxemos aqui a redação atual do artigo 818 da CLT, que é a cópia praticamente do CPC. Então, aqui no inciso 1 ou 2 tem essa distribuição do ônus estática, que o reclamante compete os fatos constitutivos do seu direito, o reclamado os impeditivos, modificativo e extintivo, e aqui no parágrafo 1º está a teoria da carga dinâmica, que surgiu do princípio da aptidão para a prova. Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada.
caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Já o parágrafo 2º diz que a decisão referida no parágrafo 1º deverá ser proferida antes da abertura da audiência de instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio de direito admitido. Então, aqui, no parágrafo 2º, está a proteção daquele que não detém um ônus de ser pego de surpresa, podendo fazer o requerimento de adiamento da audiência. Ah, isso é automático, eu vou requerer a audiência, ela vai ser redesignada? Não, é uma faculdade do juiz que vai avaliar a situação. Dependendo se você já trouxe uma testemunha ou se já é um documento que está em mãos, mas de repente não tem tanta dificuldade, não haverá necessidade de se adiar a audiência. E exatamente o que o parágrafo 3º vem falar o quê? Que não pode gerar uma situação em que a desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil. Então, eu não posso também fazer essa inversão, vamos chamar assim, de modo a configurar uma prova diabólica para a parte contrária. O ônus da prova, estamos ainda no ônus da prova, não adentramos a inversão nem a teoria da carga dinâmica. Na essência, ele é uma regra de julgamento, sendo aplicada quando não houver prova nos autos ou como critério de desempate. Então, aquilo que a gente fez a reflexão, se houver provas, por quem quer que as trouxe, suficientes para julgar o caso, não tem que se falar em ônus da prova, pois o juiz já vai ter matéria plausível para isso. Prova de fato negativo. Então, assim, tem uma grande crescente na doutrina de que é possível, sim, prova de fato negativa. O próprio Chiovenda fala que quando a gente faz uma negação, implicitamente estamos fazendo uma afirmação. E o Carlos Henrique Bezerra Leite ele vai exemplificar com que quando um empregador ele nega que dispensou o empregado sem justa causa, implicitamente ele está dizendo que ou ele abandonou o emprego ou pediu demissão. Um exemplo disso é a súmula 212 do TST, que nós vamos ver mais especificamente um pouquinho mais para frente. Inversão do ônus da prova. Vinha sendo aplicado pelos tribunais e pela doutrina. E ela tem duas possibilidades. Quando ela é convencionada pelas partes, só que ela não costuma ter aplicabilidade no processo do trabalho aqui. Está propriamente expresso na instrução normativa 39 do TST, ou determinada pelo juiz, que vinha aplicando aqui o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que pelas lacunas que haviam no processo do trabalho a respeito do tema, era perfeitamente factível a aplicação desse instituto. Então, aqui é pautada na hipossuficiência do empregado que o impede de provar suas alegações, ou tal prova se torna excessivamente onerosa a ele. Outra crescente na doutrina é que essa inversão está sendo aplicada em casos de ações indenizatórias por acidente de trabalho, o que está no enunciado 41 da primeira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho do TST e na jurisprudência praticamente dominante. Quais são os requisitos para a inversão do ônus da prova? Deve ser requerida pela parte e ela é uma faculdade do juiz, que pode ser levada de ofício, aplicada somente quando as partes não se desincumbiram de produzir suas respectivas provas. A hipossuficiência do empregado, e aqui, doutores, não é a hipossuficiência econômica que é prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas sim a dificuldade excessiva em produzir a prova e, é claro, a hipossuficiência do empregado em relação ao empregador. E também deve-se demonstrar a verossimilhança da alegação, a aparência de verdade, podendo o juiz se pautar nas regras de experiência. Qual que é o momento da inversão? A corrente majoritária da doutrina, especial do Mauro Schiavi, fala que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, a inversão deve ocorrer antes do início da audiência de instrução, mediante decisão fundamentada. Tudo isso possibilitando o contraditório, a ampla defesa
e a não surpresa da parte que venha a ter o ônus em seu desfavor invertido. Todavia, também é uma regra de julgamento, podendo ser aplicada em sentença de forma fundamentada. Ainda na inversão, ela reiterando o parágrafo 3º, não pode caracterizar uma prova diabólica, se tornando a desincumbência impossível ou extremamente difícil. Teoria da carga dinâmica. Diante da necessidade do acesso à ordem jurídica e não inviabilizar a tutela do direito, a parte que tem razão, mas não apresenta condições favoráveis de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, o juiz pode atribuir um encargo àquele que detiver melhores condições. Isso, conforme já vimos, está positivado no parágrafo 1º do artigo 818 da CLT. Então, aplicação da teoria da carga dinâmica. Em casos previstos em lei, quando se analisa a impossibilidade da produção por aquele que detém o ônus, a excessiva dificuldade probatória do detentor do ônus, a maior facilidade de produção pela parte que não detenha. Então, o juiz, para aplicar essa teoria, deve analisar todas essas circunstâncias. Eu coloquei aqui como exemplo a súmula 443 do TST, que nós também vamos ver de forma individualizada. Grande parte da doutrina fala que não há muita diferença na teoria da carga dinâmica com a inversão em si, que na prática a gente acaba vendo que os efeitos não são tão diferentes. Porém, o Mauro Schiave, ele diferencia dizendo que o ônus da prova previsto no CDC, ele pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. E também deve ser aplicado respeitando o contraditório e a ampla defesa. Essa teoria, por parte da doutrina, ela gera um pouco de polêmica, porque pressupõe que o juiz vai ter um poder acima do normal, até ilimitado no curso do processo. Mas, na prática, a gente vem vendo que isso acaba, na busca da verdade real, tendo essa maior repercussão. Então, doutores, vamos analisar um pouquinho aqui as súmulas do TST com base no que a gente falou. Aí depois a gente, do TST, do TRT da 15ª, alguns julgados, e depois a gente abre para debate. Então, a súmula 6 do TST, que fala sobre equiparação salarial, ela traz no seu inciso 8º que é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Então, se eu alego uma equiparação salarial e o empregador traz algum fato que se encaixe como impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação, será dele o ônus em fazer tal prova. Súmula 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Tal princípio, ele vai tornar a presunção de que o empregado, bom, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, ele quer continuar como empregado. Então, se for discutido como foi o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço ou despedimento, será do empregador o ônus de fazer tal prova. Aqui a súmula 338 do TST, sobre jornada do trabalho. No inciso 1º, ela vai falar que isso é a redação que ainda está em vigor. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, ele tem a obrigação de fazer o registro da jornada. Então, se ele não apresentar o controle de jornada que ele tem por obrigação manter, haverá presunção relativa da jornada que o empregado trouxe com a inicial. E essa presunção poderá ser lidida em prova contrária. Os cartões, aí o inciso 3 fala dos cartões de horário uniformes, os britânicos, que por seu entendimento de que é impossível um empregado ao longo do contrato de trabalho, ainda que por um mês, eles entre todo dia no mesmo horário e saia todo dia no mesmo horário. Por essa presunção, ele é considerado inválido, o que gerará o ônus para o empregador provar a jornada de trabalho. Então, eu trouxe aqui a redação atual do parágrafo 2º do artigo 74,
que ele fala que os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação do controle de entrada e saída. Então, essa dissonância com a redação atual da súmula 338 do TST. Dando sequência, a súmula 443 fala da dispensa discriminatória. Então, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, aqui, o ônus de provar que a despedida não foi discriminatória será do empregador. É um assunto, assim, essa súmula, e tem mais uma que nós vamos chegar, que, uma súmula não, outro assunto que geram muita discussão, por decorrência de prova diabólica, de presunção, de proteção, mas a princípio é isso que diz a súmula. Súmula 460 do TST, vale transporte. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Aqui é corriqueiro as empresas, quando contratam o empregado, ter aquele calhamaço de documentos para ele assinar. Recibo de entrega e retirada de CTPS, compensação de horas, e a maioria das empresas já coloca a opção de vale-transporte. Então, por ser algo considerado factível assim, para a empresa no seu dia a dia, cabe a ela este ônus. Em alguns artigos eu já vi até ser dito que pode o empregador, inclusive, fazer uma prova pelo Google Maps de que o empregado mora em uma distância muito curta do seu trabalho para ter ou não direito ao vale-transporte. E a súmula 461 é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos de fundo de garantia, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Aí aqui, doutores, eu particularmente não tinha esse hábito no começo de carreira, no começo da advocacia. Mas toda vez que eu vou entrar com uma ação em algum tribunal, procurem, uma dica minha, procurem as súmulas, pois elas, dos próprios tribunais, pois elas podem te salvar em momentos que parece que tudo está perdido, vamos assim dizer. Então, a súmula 38, de acidente do trabalho, que vem daquela corrente muito crescente, que fala que é do empregador o ônus de provar a alegação de culpa exclusiva da vítima em acidente de trabalho. Então, aqui, quando a gente fala que a culpa ocorreu por causa do empregado, um descuido, cabe à empresa trazer elementos para tanto. Os programas preventivos de acidente, um treinamento, fotos do local e até depoimentos. Súmula 56 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Essa aqui é uma que me salvou, que eu acabei de exemplificar. Em decorrência do princípio da aptidão para a prova, cabe ao empregador o ônus de comprovar a regularidade dos depósitos de FGTS. Isso é cópia da súmula do TST, mas agora é que vem a parte diferente. Incumbindo ao empregado apontar eventuais diferenças, ainda que por amostragem. Então, se eu trouxer os comprovantes, cabe, aí eu inverto o ônus para o empregado trazer essas diferenças, ainda que por amostragem. Então, se ele não fizer isso, vai ficar presumido como meus comprovantes como corretos. Dando sequência, a súmula 57 diz que a ausência de assinatura do trabalhador no controle de ponto por si só não invalida como meio de prova. Tampouco transfere ao empregador o ônus da prova da jornada de trabalho. E aqui eu trouxe alguns julgados para a gente ir conversando. Vínculo de emprego. Então aqui, quando o empregador nega a prestação de serviço, ele está alegando um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? Não. Então, o reclamante continua com o ônus de fazer a prova do vínculo. Nesse caso específico, tinha se encerrado um vínculo de emprego e o empregado alegou que mesmo após o encerramento ele continuou trabalhando.
Então, uma vez negado pelo empregador que ele continuou trabalhando, cabia ao empregado o ônus de tal prova. Outra de vínculo de emprego. Quando, nesse caso, o empregador admitiu que o empregado lhe prestou serviços. Então, ele atraiu para si o ônus de provar esse fato impeditivo. Ele admitiu a prestação, mas disse que essa prestação não se deu na modalidade de relação de emprego. Então, atraindo para si, como a gente pode ver aqui, por conversas de WhatsApp, ele conseguiu provar que o reclamante tinha autonomia, deixando assim de existir um dos requisitos da relação de emprego. Salário por fora. O ônus de comprovar a existência de pagamento por fora dos olerites é do autor, tá? Então aqui, em artigos que eu li sobre o tema, exatamente sobre salário por fora, entende-se que para o empregador seria uma prova extremamente difícil fazer que ele não pagava salário por fora. Então, é um dos raciocínios para se entender a aplicação do ônus da prova nesse sentido, de que cabe ao empregado a comprovação do pagamento do salário por fora. Dano existencial. Esse aqui, só no tema de ônus da prova, já acho que já caberia um grupo de estudo só para isso, porque, pelo menos para mim, é um tema muito controvertido. Lembrando aqui, o dano existencial, ele ocorre quando, em decorrência da relação de emprego, circunstâncias da relação de emprego, o empregado ele deixa de ter a sua vida pessoal, ele deixa de conviver com sua família, deixa de praticar lazer, deixa de cuidar da sua saúde, deixa de praticar alguma comunidade religiosa. Então, ele deixa de existir, vamos assim dizendo. A corrente majoritária da jurisprudência, ele entende que o ônus pertence ao autor. Esse é um caso do TRT de São Paulo e tem outro aqui que é do próprio TST, em que diz que não se pode afirmar genericamente que o dano moral seja in re ipsa, isto é, independe de prova da efetiva lesão à honra, à moral ou à imagem do empregado. Não houve demonstração cabal do prejuízo, tampouco foi comprovada a prática de ato lícito por parte da empregadora. Então aqui, só considerando a minha opinião, nesse caso específico, a gente coloca aqui que o autor ele laborava em média 10 horas por dia. Tá, até aí tudo bem, mas eu, Davi Quintiliano, que não sou ninguém, assim, relevante para o mundo jurídico, vamos assim dizer, eu acho que dependendo da jornada que foi provada, principalmente em transportadoras, que eu já vi casos de domingo a domingo, 14 horas por dia, eu entendo que pode ser sim um dano in re ipsa, tá? Mas assim, é óbvio que eu não sou ninguém, quem vai decidir não sou eu, mas fica aqui até para a gente discutir mais para frente. Assédio moral. O assédio moral pode ser entendido genericamente como comportamento de um indivíduo, então ele vai definir aqui e coloca no final: o ônus da prova pertence à autora, pois se trata do fato constitutivo do seu direito. Então, também tem uma corrente jurisprudencial muito forte dizendo que o assédio moral ele é um ônus da prova do empregado, tá? Responsabilidade subsidiária do ente público. Então, a gente coloca aqui a existência, vou ler só a parte que a gente grifou para ir dando sequência, não ficar tão entediante a leitura. A existência de fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Não se pode exigir do trabalhador a prova de fato negativo ou que apresente documentos quais não tem acesso em atenção ao princípio da aptidão para a prova. Então, aqui a gente consegue presumir o ônus da prova na fiscalização do cumprimento em caso de terceirização e responsabilidade do ente público. Bom, então aqui eu estou encerrando para a gente poder conversar, que é a melhor parte aqui. Vou colocar só a bibliografia que a gente usou. Eu não vi se a doutora Vitória Jurkovic está por aqui, mas os artigos foi dica dela. Eu quero agradecer pela atenção de todos.
E já fazer aqui alguns convites. No dia 27 de julho, nós vamos ter um grupo de estudo sobre o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, que vai ser proferida pelo Dr. Johnny Diego Aparecido dos Santos. Ele é membro da nossa comissão, advogado e técnico de segurança do trabalho. No dia 29/7, vamos ter um grupo de estudo da doutora Joana Montemor sobre os pilares do programa de compliance aplicáveis à seara trabalhista. E no dia 1 de agosto, confirmamos hoje, vamos ter segundo dia de curso de audiências telepresenciais com a juíza do trabalho Fernanda Amabile e o juiz do trabalho Marcel Diávio. Bom, pessoal, como a gente vem fazendo no grupo de estudo, a gente procura sempre fazer uma breve exposição para poder debater, conversar, trocar opiniões sobre o tema. Então, assim, eu vou encerrar por hora minha exposição. Vou pedir desculpas pelo atraso, que eu atrasei um pouquinho, e devolvo aqui a palavra para o nosso presidente Marcelo Henrique. Uma salva de palmas, né, pessoal? Aí, ó, de longe aí, ó. Parabéns, muito bom. É isso aí. Bom, doutor Davi, fique à vontade, meu amigo. Nós estamos em casa aqui. Eu acho que podemos conceder a palavra aí para os colegas que queiram perguntar. Perfeito, vamos levantando a mão aí. Eu vejo que tem fera aqui, ó. Dr. Tiago Visconti, Dr. Thaís Aro, Dr. Orionil, Dr. Cássio. Então a gente vamos conversando sobre o tema. Deixa eu já lhe mandar uma pergunta aí. Essa questão do parágrafo 1º do artigo 818, eu não sei, tem visto aplicação nos processos aqui, pelo menos no nosso Fórum Trabalhista? Alguém já teve? Eu não tive ainda. Eu estou com 26 anos já de advocacia. Claro que com a alteração da reforma trabalhista, alguém viu isso? Presidente, eu já vi num caso, inclusive, assim, vários casos, mas um específico me chamou a atenção. Que ocorreu comigo, foi aplicado durante o curso de uma audiência. O que aconteceu? Estava sendo discutido um assédio sexual, no caso, né? E só estava presente no evento a empregada e o empregador. E conversa vai, conversa vem, surgiu no curso da audiência. Falou, mas não tem ninguém lá, não tem testemunha, não. Mas a sala tinha uma câmera. Era uma câmera, tinha gravação naquele ambiente. E aí o juiz parou na hora e falou, não, peraí, mas e essa câmera aí, como é que tá? Tem a gravação lá? Aí o empregador, né, começou a gaguejar e falou, tem, não tem? Tem. Então, suspendo a audiência aqui, aí ele aplicou, fundamentando essa teoria, mandou trazer a filmagem e depois designando uma nova audiência. Então, isso eu vi acontecer. Esse é um caso, para mim, que bem demonstra o poder desse parágrafo 1º aí. Aí, se alguém quiser compartilhar alguma coisa também... Mas nesse seu caso, foi por provocação da parte, a requerimento da parte ou da condução do juiz? Na condução da audiência surgiu. Aí o próprio juiz pediu. Mas eu, com certeza, já estava armado para pedir isso também. Entendeu? Aí o advogado fez os protestos, mas como esse poder diretivo do juiz, a busca da verdade real, então ele fundamentou nisso. E ele nesses princípios também. Meus amigos, advogados, advogadas, com a palavra. Ninguém tem problema de ônus da prova. Uma das questões que mais se faz ganhar ou perder uma causa é o tal do ônus da prova, né? Deixa eu só também compartilhar uma experiência aqui que eu até ia falar no curso aqui, eu acabei esquecendo. Principalmente essa questão aí de vínculo de emprego. Por que é importante você ter esse domínio, vamos dizer assim, de ônus da prova? Eu cheguei na audiência de instrução, isso na telepresencial já tem despacho pedindo já os pontos controvertidos. Então, a partir do momento que você chega na audiência, fixa os pontos controvertidos, analisa as provas que você tem e o ônus, fica mais fácil. Nesse caso específico, eu tinha uma testemunha que quando você conversa com ela, falou, mas o que você sabe sobre o caso? A dificuldade dela em se expressar já me deixou com o pé atrás. Então, nós chegamos na audiência, era um caso que a reclamada tinha admitido a prestação, mas alegado que era autônoma.
Então, eu cheguei na audiência e falei, excelência, vamos aqui fixar. O ponto controvertido é o vínculo, certo? Certo. Então, ele admitiu a prestação, certo? Vamos aqui inverter o ônus? Inverter o ônus, a outra parte não tinha testemunha, então eu não precisei arriscar ouvir a minha testemunha. Agora, se eu entro lá quieto, tem testemunha? Se ali tenho, ouve a tua, poderia até estar prejudicando o meu cliente, de repente ele se expressar mal aqui, tá? Então, isso é um dos exemplos que eu vejo a enorme importância, né, nesse tema. Principalmente agora em audiências telepresenciais, que ainda não está tendo... Não, né? O doutor Marcelo Lourenço já falou que fez várias. Mas antes, algumas varas estão despachando pedindo a fixação dos pontos controvertidos. Então, isso já é um pontapé ali para fixar o ônus da prova e ver onde você vai trabalhar com suas provas orais. Muito bem. Mais alguém? Bom, não tendo ninguém, eu quero emendar outra. Vai lá, doutora Henrique. Mas se você quiser, já aproveita e termina as suas, eu faço a minha, então. Não. Eu quero agradecer a presença do nosso conselheiro seccional, doutor Odinei Rogério Bianchi, que está aqui, chegou, segundo ele mesmo relatou aqui no bate-papo, chegou atrasado, mas o senhor nunca chega atrasado, excelência. Você sempre está no tempo. Doutor Henrique. Obrigado, presidente. Cumprimento o doutor Odinei, nosso conselheiro seccional. Parabenizo o doutor Davi pela brilhante exposição. E a questão que me aflige, que foi comentada na sua exposição, e aí eu gostaria que se o doutor puder desenvolver um pouquinho mais, é a questão da prova negativa. Sempre achei isso, a prova de fato negativo, sempre achei isso muito complexo, porque vamos supor que eu digo para você assim, o presidente Marcelo Henrique falou que você é feio. Como é que eu vou provar? Como é que ele vai provar que ele não falou que você é feio? A não ser que ele tenha feito uma gravação, mas pressupõe-se a boa-fé de ele estar conversando comigo e não estar me gravando, enfim. Claro que é um exemplo bobo, mas eu queria entender como é que a gente pode falar e em que situações a gente pode exigir, não é, ou impor ônus da prova de fato negativo. Então, doutor, assim, bom, primeiro que esse exemplo que você deu não precisava de prova, porque é um fato notório, tá? Então, como a gente viu, fatos notórios independem de prova. Doutor Davi, pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí. Descontrair, né, presidente? A gente fica todo mundo aqui, ó, se todo mundo quer, vamos descontrair um pouco. Eu falei no início para descontrair, mas nem tanto, né? Comigo, né? Mas tudo bem, segue. Eu tivesse então o presidente Marcelo Henrique é velho, aí sim era fato notório. Ele mesmo fez questão de mencionar que ele tem 26 anos de advocacia, isso que ele fez faculdade de direito depois de mais velho. Ou seja, ele está aí no ídolo dos seus deixa para lá. Mas deixa eu só fazer uma emenda aí. No fato notório, não tem previsão na CLT. Aí aplicaria subsidiariamente o do CPC lá, né? No fato notório, né? Isso. Tá. Aqui que eu vejo é o seguinte, você tem que analisar toda a contextualidade de quem poderá ter ou não essa capacidade probatória. Então, no exemplo que eu dei, deixa eu até abrir aqui para ficar mais fácil. Quando você fala assim que Deixa eu só pegar aqui, doutor, que eu acho que vai ficar mais fácil a gente ilustrar para equiparar isso aqui. Deixa demorando tanto que daqui a pouco vocês me mandam embora. E voltou tudo aqui. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui que é mais fácil. Mas enquanto você encontra, doutor Davi, é importante, e se você puder, disponibilizar esse material muito bom que você fez para os e-mails. Os colegas já estão deixando aí os e-mails aí no bate-papo. Depois você pede para o nosso pessoal, eles encaminham.
Então, assim, doutor, é só assim, para a gente se pautar, até no exemplo que o Carlos Henrique Bezerra Leite deu, no princípio da continuidade da relação de emprego, a gente presume que o empregado não quer ser mandado embora. Ele depende da relação para viver e tudo mais, ainda mais essa loucura que a gente está vivendo aí, tá? Então, assim, quando o empregado, se está discutindo a modalidade de dispensa. Então, quando o empregador, ele nega que dispensou o empregado sem justa causa, então, o que ele está falando implicitamente? É essa análise que o juiz vai ter que fazer ali na hora de distribuir isso. Falou aqui, ó, implicitamente você está dizendo que ou ele abandonou o emprego ou pediu demissão. E na tua rotina de empregador, departamento de recursos humanos, documentação, você tem essa condição de provar que ele abandonou o emprego ou que ele pediu demissão. Então, ou você traz aqui, no nosso caso, o abandono de emprego, as notificações, as faltas injustificadas por mais de 30 dias e as notificações, ou um pedido de demissão assinado ou por escrito. Então, o que vai caber aqui é a análise que a gente vai ter que fazer sobre isso, entendeu? Se há ou não essa capacidade de se provar um fato negativo. Eu até dei outro exemplo aqui, que eu já vou achar aqui para falar para vocês. O salário por fora, por exemplo. Então, eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, o empregado falou, ó, eu recebia 1.500 em carteira, mas o meu patrão me pagava R$1.000 por fora. Aí o empregador vai falar, ó, eu não pagava por fora. Então, aqui, a corrente majoritária da doutrina entende o inverso, que aqui é impossível ele fazer essa prova negativa. Então, cabe ao empregado comprovar, o que mais a gente vê aqui, até por testemunha, provas orais de que isso acontecia. Então, nesse caso aqui, o ônus vai ser, no salário por fora, vai ser do empregado, porque a gente não pode exigir, nesse caso aqui, uma prova negativa, por ela ser impossível. Então, são esses detalhes aí que vão sopesar na análise. Aí, se algum doutor quiser acrescentar alguma coisa aqui... Doutor Adnei. A minha mãozinha lá, ó, azulzinha. Eu já vou desmarcar ela lá, viu? Presidente, boa noite. Meu vice-presidente, boa noite. Prezado Davi, eu tenho certeza que perdi muita coisa importante. Ainda mais um advogado aprendiz como eu, que estou aí tateando o direito do trabalho. Mas o direito do trabalho, viu, Henri, a prova negativa, eu até botei aí no comentário, ela é chamada, principalmente por processualistas penais, de prova diabólica. Esse é o nome dado a ela. Ela é a prova diabólica. É o sujeito. Como é que eu vou provar num processo penal que no dia dos fatos, o tal álibi, na hora do crime, eu não estava presente na cena do crime? Vou levar a minha mulher lá para testemunhar que naquele dia, naquela hora, eu estava dormindo em casa, né? Ou o vizinho para provar que eu estava bêbado, tocando violão no fundo do quintal, sei lá o que eu vou fazer. E ninguém acredita nessa prova. A prova é diabólica, de fato. Mas, a despeito dela ser considerada prova diabólica, principalmente no processo penal, é curioso que na Justiça do Trabalho, invariavelmente, o ônus dessa prova, não rara, o Davi deu um exemplo bom aí, de que fica na regra geral, de que é a prova de quem alega. Pagou por fora. Negativa do empregador, ônus da prova do empregado. Perfeito. Mas eu vou dar um exemplo na Justiça do Trabalho, de que o ônus da prova negativo é do empregador. O empregado vai lá e alega que trabalhava extraordinariamente. A empresa diz, não, ele nunca fez horas extras, ele trabalhava no horário contratado dentro dos limites legais. Basta a empresa ter mais de 10 empregados, se eu estiver errado, você me corrige, viu, Davi? Que o ônus dessa prova negativa é do empregador. E não é só essa, não. Tem várias outras provas.
O empregado vai lá e diz que não recebeu as verbas rescisórias, né? Ele não tem que fazer prova desse fato negativo. É preciso que o empregador faça a prova de que pagou as verbas rescisórias. Então, na Justiça do Trabalho, o ônus da prova, embora ela caia na regra geral lá a prova é de quem alega, em muitas situações específicas, por previsão expressa do direito trabalhista, tanto no âmbito do direito material quanto no âmbito do direito processual do trabalho, ela acaba sendo carreada ao empregador, por aquela explicação que o Davi deu. Olha, é o empregador que tem todo o controle documental, administrativo da relação de emprego, né? Então, tem certas peculiaridades, inclusive no que diz respeito à prova negativa, de fato negativo, que na Justiça do Trabalho tem uma solução muito mais clara do que no processo civil e no processo penal. É o que eu penso, pelo menos. Não, eu concordo plenamente, doutor Ednei. Aqui o que vai se pautar, doutor Henrique, só pegar nesse gancho, é todo esse poder, esse controle que o empregador tem, tá? Então seria mais ou menos isso, né, nessa questão da prova negativa. Ó, pessoal, eu dei uma olhada no chat aqui, eu vou anotar, pedir até pro William, até agradecer o William. Nas últimas duas reuniões eu esqueci de agradecer todo o apoio do William que está dando aqui nos nossos eventos. Ele está me ajudando a marcar os e-mails, então eu vou enviar esse material e vou enviar também o Dr. Marcelo Lourenço, que ele me mandou hoje. Então eu estou devendo esses dois aí e vou passar, tá bom? Deixa eu só assim, dividir com os colegas. Já vi que a boa parte já lançou o seu endereço eletrônico, que aí nós conseguimos gravar e depois a nossa equipe da OAB, sempre muito atenta, vai disponibilizar para os senhores. Mais alguém? Posso jogar uma bomba aqui? Eu gostaria de ouvir o Dr. Cássio Tenani sobre essa questão do dano existencial aí. O Dr. Cássio sempre nos brinda com muita sabedoria. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão do dano existencial, que eu falei que dá para ficar a noite inteira discutindo só sobre isso aqui. Então, doutor Cássio, me desculpa a cara de pau, mas eu estou te jogando aqui que eu gostaria de aprender com o doutor. Doutor Davi, eu quero emendar antes dele falar, porque eu quero que ele já fale sobre esse tema também, aproveitando toda a experiência que ele tem no direito do trabalho. E aí, doutor Cássio Tenani, com o que eu percebo na prática da advocacia trabalhista, que o advogado tem que estar muito preparado na audiência de instrução ou audiência una sobre o processo. E o que eu observo sempre que, às vezes, muitos colegas chegam lá, talvez pelo nervosismo, talvez pela falta de segurança, mas, às vezes, não conhecendo bem os fatos do processo. E é ali, então, que, normalmente, às vezes, a defesa do interesse do seu cliente, que às vezes, não é bem atendido. Então, eu queria dividir esse meu sentimento, se é de Vossa Excelência, se também divide isso, e se é isso que nós precisamos melhorar. Direito material. Na realidade, o que eu vejo talvez seja uma formação um pouco deficiente e ausente dentro das estruturas dos próprios bancos universitários. E, na realidade, o direito processual ele vai se auto-aplicar. Quando você não tem domínio do direito material, quando você não conhece a estrutura que você está trabalhando e as nuances que dela decorrem, você normalmente se sente inseguro em audiência. Outra coisa, normalmente os novos advogados estão pautados em estruturas prontas. Eles pegam petições que são petições de modelos, são padrões, e em cima dessa situação praticamente não tem um conhecimento específico do que sequer está dentro daquilo que foi apresentado. É muito sério. Então, eu acho que essa situação de formação dos bancos universitários, eles influenciam toda essa demanda no sentido de que você vai aprender com o passar do dia, com o passar das audiências. Você vai aprender com o erro. E não é legal aprender com o erro, principalmente numa estrutura que representa direitos de terceiros, em que a estrutura, às vezes, patrimonial é muito elementar.
Então, é importantíssimo que a gente tenha um foco em tentar melhorar essa condição, inclusive usando esse sistema nosso, para poder trazer alguns debates mais a respeito especificamente do direito material. Outra coisa, normalmente as pessoas esquecem das estruturas de formação de instrumentos normativos. Os instrumentos normativos dentro do direito do trabalho passam a ser extremamente relevantes. Às vezes contrapõem até a própria existência do direito. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um artigo que é um artigo para professores, que é o artigo 318, que agora já foi alterado, depois de muitos anos, em que diz que o professor não pode dar mais que 4 aulas consecutivas e nem 6 intercaladas. Ou seja, dentro do contexto, eu tenho estruturas sucessivas, rompidas a primeira parte com 4 aulas consecutivas, as demais são consideradas como atividades extraordinárias. As normas coletivas que foram firmadas para os professores adicionam que essas aulas serão remuneradas de forma simples e não com um adicional de horas extras. Tá? Então, veja bem, você tem aí a livre iniciativa das partes, a autonomia setorial negociada, a vontade de se estabelecer uma estrutura contra direito que é direito indisponível. É essa formação que talvez falte às pessoas no sentido de fazer as comprovações e as contrapropostas dentro das estruturas legislativas. E isso, infelizmente, falta dentro da formação para que as pessoas cheguem com um pouco mais de segurança e se apresentem judicialmente mais senhores de si, senhores das provas, as dificuldades dessas provas. Como é que você prova essa questão, por exemplo? O doutor Odinei deu uma estrutura do ônus da prova para a redação empregadora, artigo 74, parágrafo 2º. É o ônus do empregador, hoje, com mais de 20 empregados, fazer controle de fontes. Veja bem, nós já demos um passo, que é um passo que pouca gente sabe. São mais 10, são 20. Quantas empresas estão nessa situação? Então, esses detalhes, que são detalhes do dia a dia, da formação pessoal, da formação do próprio direito material, do conhecimento de normas coletivas por categoria, da necessidade de ler o processo, de memorizar a estrutura, formar uma estrutura mental, até criar uma estrutura mental dos fatos processuais e das provas que serão colocadas em sentido contrário. Isso é estudar, isso é ler, isso é buscar efetivamente se comprometer com a prestação do serviço que está sendo feito. Então, presidente, concordo plenamente com relação a essa estrutura de audiência. Eu acho que o advogado tem que estar realmente na ponta da língua, ele tem que ser craque no que ele está fazendo, porque ele representa direitos de terceiros. E essa representação é uma representação com muita responsabilidade. Doutor Davi, parabéns. Muito importante ter pontos relevantes como isso. A matéria que foi colocada hoje é uma matéria de prova muito difícil de todas as formas. Primeiro, porque o processo hoje é um processo em que a rapidez para essa entrega dentro da estrutura faz com que o juiz tenha autonomia praticamente para passar com um pano em cima disso tudo. Ou seja, não temos mais o tempo necessário para fazer a produção da prova de forma adequada. Nós temos audiências de 15 em 15 minutos, não há instrução processual. Às vezes, dentro dessa estrutura, nós ficamos limitados muito a provas testemunhais, provas orais, e a prova oral é uma prova muito difícil. Porque, na realidade, o que se conversa fora dela, na frente do juiz ou na ausência de uma das partes, a coisa modifica e aquilo que se conversou, infelizmente, não tem como instruir. Hoje está difícil fazer esse tipo de prova. Por isso que é importante que a gente se atenha a fazer provas materiais, provas mais documentais. Hoje a internet nos permite trazer extrato de FGTS, extrato analítico do INSS, com todas as estruturas de formação. Nós temos as possibilidades de pegar toda a estrutura hoje de documentos. Nós temos a possibilidade de fazer a produção antecipada de prova. Eu tenho usado muito a produção antecipada de prova. Ainda com uma certa resistência judicial, porque a produção antecipada de prova ela te dá praticamente já o despacho saneador, a decisão saneadora da estrutura. Você já entra na estrutura já da ação trabalhista com uma prova produzida. Isso é fundamental. Hoje a gente tem, por exemplo, um caso aqui comigo, nesse exato momento, estava aqui conversando com vocês, computador na tela lateral.
eu tenho uma estrutura de uma ruptura de nervo, que é o nervo do braço, tá? Eu tenho uma perda dentro da estrutura de mobilidade disso. A pessoa é caminhoneira, trabalhou durante 15 anos com essa estrutura, hoje foi demitida e ela não tem possibilidade nenhuma de buscar absolutamente nada dentro daquilo que ela só sabe fazer. Tem? Tá bom. Aí eu tenho um exame demissional, esse exame demissional me dá a absoluta atestando que ele está em perfeitas condições, ele está melhor que eu. É o famoso Lázaro. Aí o que nós temos? Se eu entro com a ação dentro de uma estrutura temerária, eu já tenho uma estrutura de uma demissão em que tem a documentação. Como é que eu faço para produzir essa prova? Se não for por antecipação, é impossível. Então, presidente, são esses detalhes de busca daquilo que você pode trazer para o processo com segurança jurídica que faz essa situação. A mesma situação do dano existencial. A perda de uma oportunidade em função da necessidade de estar produzindo uma relação processual. O dano existencial, ele se contrapõe a uma estrutura do dia a dia, aquilo que se habitualmente tem como ponto de referência para as pessoas, no sentido de que aquele é o métier, aquele é a forma como se produz essa estrutura. Quando algo vem dentro dessa linha e altera a estrutura, que é a estrutura plausível, a estrutura que nos dá a possibilidade de dizer que nós somos iguais, ela cria realmente danos psicológicos. Provar esses danos psicológicos só podem ser provados por estruturas de fatos. Eu não tenho como provar essa estrutura do meu sentimento. Eu tenho que provar o que eu tinha, o que eu tenho e quais são as situações que me geraram essa circunstância. Mas cá entre nós, juiz nenhum hoje, tá? Ele está atento à estrutura de dano moral, mitigou, jogou a estrutura do dano moral, assim como o dano da estrutura existencial, para um patamar praticamente irrisório, que é coisa de fresco. Na cabeça do juiz hoje, para resolver aquilo que a gente tem criticado aqui muito atentamente, com muita frequência, eu preciso resolver os casos o mais rápido possível, porque isso estatisticamente é o que me representa alguma coisa. Enquanto nós não mudarmos essa linha, nós não temos danos morais, nós não temos danos existenciais, nós não temos perda de uma oportunidade, nós não temos a essência do direito aplicado. Nós ficamos em verbas decisórias, nós ficamos em reajuste normativo, nós ficamos em diferenças de FGTS, nós ficamos entre estruturas que são, eu diria, o feijão com arroz, e que basta o empregado ir lá na Justiça do Trabalho e fazer a sua reclamação na secretaria para que o juiz possa dar sentença sem disputar de advogado. Não é esse o direito, não é essa a estrutura que eu penso sobre o direito. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais para fortalecer essa questão do conhecimento e trazer esses temas de uma forma mais incisiva e com mais frequência ao judiciário para que a gente consiga, pelo menos, materializar isso de uma forma um pouco mais acentuada. Mas, mais uma vez, parabéns. Brilhante colocação, extremamente difícil a questão de ônus. Parabéns, presidente, parabéns, vice, parabéns a todos que estão participando, que é fundamental que a gente tenha esse tipo de diálogo e de relação. Obrigado. Doutor Davi, segue aí que depois da aula do doutor Cássio Tenano, ao lado da doutora Josiane, boa noite aí também, né? Já tá com é cachorrinho, né? Boa noite a todos, estou com o meu nenezinho aqui, está sentado ali do lado. Gostaria de parabenizar também o doutor Davi, o doutor Marcelo, a doutora Dinei, que também se expôs muito bem, todos vocês, e o nosso grupo de estudo continua firme e forte. Muito bem. Doutor Davi, segue. Alguém mais, meus amigos? Amigas, querem fazer uma pergunta? Bom. Vou pegar só esse gancho do Dr. Cássio falou, que eu lembro que na pós-graduação eu tive aula com o Dr. Hélio Gracelli, de processo do trabalho. Aí ele chegou, ele terminou a última aula dele mais cedo, e falou o seguinte, falou, gente, eu estou à disposição. Todo mundo foi embora, eu fiquei lá, fiquei 2 horas, ônus da prova com ele, até o negócio entrar na minha cabeça.
Então, isso que o Dr. Cássio falou é verdade. Você tem que aproveitar cada oportunidade de se aprimorar, e o bônus da prova é o que vai definir ali se ter o êxito ou não. Então, vale a pena mesmo investir, né, nesse estudo. Eu, sinceramente, espero que tenha ajudado um pouquinho todos aí. Deixa eu andar, acho que já está em via de terminar, encerrar, e vamos encerrar, mas eu queria dividir também, hoje está aqui nos acompanhando a doutora Tatiana Nascimento, a doutora Vanessa Lucchesi, que são as duas advogadas que me acompanham no meu escritório, na área trabalhista, e uma das questões que a gente vem insistindo dentro do meu escritório é que nós atuamos pelo reclamante, portanto, no momento da réplica, a gente já tem um arquivo já separado para a definição dos pontos controvertidos e a necessidade de provas. E isso tem nos auxiliado bastante, não só para audiências de instrução, ou audiência una, mas também na elaboração das peças futuras. Então, aí, se caso vale alguma experiência desse velho advogado, como nas palavras do Dr. Henry Attic, segue aí alguma coisa que eu acho que pode ser óbvio, mas nem todos fazem, né? Eu mesmo, com 26 anos, eu vim aprender a fazer, passei a fazer isso de alguns anos para cá, né? Acha que porque faz a peça e depois na audiência vai ser um novo momento para estudar o processo. Não, se você está pelo reclamante, na réplica é que você vai definir a audiência que você vai buscar. Então, é importante que você rascunhe, que você aponte ali dados. E aí, quero dividir, e eu sempre me pautei isso, eu saí do zero e tive que ouvir das outras pessoas, quem tem mais experiência, para que eu pudesse aprender e continuo aprendendo sempre. Você pode observar que a magistratura, normalmente um bom juiz, ele vai estar lá com o rascunho daquilo que ele vai fazer na audiência. E por que isso? Para memorizar, para você ter ali aqueles principais pontos, uma folha do processo, né? Então, por exemplo, você tem que ir para a audiência sabendo o início e o fim do período do contrato de trabalho, você tem que saber ali o último mês, a remuneração do trabalhador, a função. Então, assim, são dados básicos que são essenciais para você demonstrar naquele momento importante do processo que você conhece os fatos. As provas são dos fatos. Então, assim, deixo aí, dividindo com os colegas, que é importante, principalmente para você, jovem advogado, que faça isso. Que não é difícil, né? Embora às vezes um curso ou uma explanação de direito possa trazer muitos dados, mas se você ter a consciência, primeiro, da sua responsabilidade de advogar, que é fazer o melhor possível que o seu cliente espera, é o que o seu cliente acredita que você possa fazer por ele, entender que nós estamos comunicando com o judiciário, portanto, não escreva de forma a dificultar de quem está lendo a sua peça, pelo contrário, escreva suas petições com o objetivo de simplificar para o juiz, para o tribunal. Não fique trazendo tantas jurisprudências de fatos que são simples. Então, assim, são alguns detalhes que mudam a vida das pessoas, profissionalmente falando. Então, assim, eu quero dividir com todos. Doutor Davi Quintiliano, não sei se já podemos ir para o encerramento, não sei se nós temos mais algum outro. Acho que o seu xará, o doutor Marcelo Facinha, acho que ele está com a mão levantada, não sei se vai querer falar. Então, eu falo, Marcelo assim, vamos lá. Doutor Marcelo, só aciona o seu microfone. Pronto. Boa noite a todos. Tudo bem? Um prazer falar com vocês. Parabéns, doutor Davi. Parabéns, doutor Marcelo. Eu, há 2 anos e meio, já saí da comarca aí de Rio Preto. William, doutor Marcelo perdeu a conexão? Doutor Marcelo, está nos ouvindo? Deixa eu aproveitar enquanto ele não volta, pegando o gancho no que o presidente falou, é muito importante que a gente faça uma estrutura de planejamento.
No momento que você faz a ação, paralelo, você coloca a estrutura dos seus pedidos e seus fundamentos dentro de 2 colunas. No momento que a defesa aparece, quando você está pelo reclamante, você já faz os contrapostos dessa situação, demonstrando onde estão as zonas de conflito e onde você precisa fazer a prova. Então, o processo praticamente fica gráfico. Do primeiro momento que você ingressou, com seu fundamento, quais foram as estruturas de tese de defesa e onde estão as estruturas de conflito. Para não se perder muito tempo dentro daquilo que você já tem praticamente solucionado dentro da relação do processo. E aí, para a questão da produção de prova, vem o que o doutor Davi colocou, de quem é o ônus e o que eu vou fazer. Então, isso é matemático. Quando você trabalha com essa estrutura, não só com a redação da petição inicial, mas com uma visualização dessa estrutura gráfica, do que foi proposto, do que foi contestado, do que você tem de contrapontos para poder fazer prova, praticamente metade do processo já foi aí. Porque a tua segurança em juízo, para cada fato, para cada ato, automaticamente vai ser exposta naturalmente. E advogar é naturalidade daquilo que se fala. Por quê? Porque incorporou, está intrínseco, está em você. Você faz parte daquela demanda. No momento que você incorpora a demanda como advogado, você, na realidade, está fazendo aquilo que é mais essencial, vivendo o fato para poder provar essa questão. Só uma dica, então, contemplando o que o presidente falou, esse planejamento é essencial. E quando você está pela reclamada, é o momento da contestação. É ali que você tem que iniciar esse planejamento aí para definir os pontos controvertidos e dependentes de prova em audiência ou por outros meios. Doutor Marcelo, voltou? Acho que voltou, sim. Doutor Marcelo, está com a palavra. Oi, boa noite. Desculpa, com minha bateria aqui, eu tentei reiniciar rapidinho aqui, mas é um prazer falar com vocês novamente. Eu queria até ver se alguém teve essa experiência. Eu assisti uma palestra há pouco tempo e para mim está sendo difícil assistir todo o conteúdo, porque eu estou com 2 filhos pequenos e acabo iniciando e não consigo terminar, sempre. Mas eu assisti uma palestra essa semana, e não sei se foi essa semana ou semana passada, em que alguns juízes, dando decisões interlocutórias na audiência inicial, de fatos que a prova ali é prova material, prova documental. Um exemplo, a reclamada ela fala que paga as verbas rescisórias, mas não juntou o recibo, juntou o termo de rescisão contratual. E ali na audiência inicial, o juiz já dá a decisão interlocutória com relação às verbas rescisórias. E depois eu acabei não acompanhando, até isso que me ficou uma curiosidade, como ficaria a parte do recurso, como seria o recurso e como isso poderia adiantar ou atrasar o processo. E aí eu queria ver se alguém de vocês já teve alguma experiência nesse sentido. Eu acredito que deveria ser a sentença de julgamento parcial, né, doutor Davi Quintiliano, né? Contigo. Presidente, se me permitir só fazer uma saudação, porque eu fico extremamente feliz de ver o doutor Marcelo Facinha aqui, que é meu amigo muito querido, dos bancos da escola, do ginásio. Então, Colégio Santo André. O Marcelo Facinha aqui. Colégio Santo André. Exatamente. Desde a primeira série. Da primeira série, depois fomos para o ângulo, né? Depois fomos para o ângulo, Seta, Tristão de Ataíde. Oh, que prazer te ver. Sempre junto. Prazer todo meu, doutor vice-presidente, e aí com o doutor Marcelo. Quando eu estava falando, acabou minha bateria, mas há 2 anos e meio eu mudei para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Legal. E embora continue com a minha OAB de São Paulo, mas há 2 anos e meio eu estou aqui trabalhando na área do trabalho também, fazendo ações trabalhistas e sobrevivendo aí. Legal. Você está falando de Paranaíba. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Maravilha. Nos visite vindo aqui, além de ir na casa do RATIC. Prazer. Prazer todo meu. Doutor Davi, respondendo aí, eu não tive nenhum caso assim, mas a gente vê que é possível, sim, fazer esse julgamento parcial da lide pela intenção de entregar a prestação jurisdicional o mais rápido possível, na medida que o processo se encontra
pronto para tanto. Aí, saindo uma sentença ali parcial, eu entendo que o recurso já está valendo ali, tá? Já vai ter que recorrer disso ou não. Ah, mas isso entrega... Como que fica no tempo isso? Eu acho que você pode estar discutindo outras coisas no decorrer do processo, mas, paralelamente, você já pode estar executando as verbas rescisórias. E as verbas rescisórias, obviamente, tendo natureza salarial, são o alimento do empregado. Então, eu acho que adotar esse procedimento, eu não tive nenhum caso assim, mas se tiver, eu vou pedir, porque você já está ali entregando uma pretensão urgente, alimentar para o seu cliente, tá? Então, aí, não sei se o Dr. Cássio e o Dr. Tiago querem complementar, mas eu entendo que seria dessa forma. E aí eu só gostaria de complementar o seguinte, doutor Davi, aí eu acho que o Dr. Cássio, que é o nosso professor lá de trabalho aqui entre nós, é uma sentença parcial, portanto, o recurso cabível, se for pela reclamada, se for de condenação, seria recurso ordinário, com depósito recursal e assim por diante, doutor Marcelo Facim. Se for pelo reclamante, aquilo que o doutor Davi Quintino colocou, você já pode pedir uma execução, de repente, em auto execução provisória e vai fazer execução, como se fosse uma liminar. É isso, doutor Cássio Tenani? Eu acho, inclusive, Marcelo, que a execução não é provisória. É uma execução definitiva, embora parcial. Sim, embora parcial, mas é provisória por se tratar de autos separados. Por isso que eles ainda continuam na Justiça do Trabalho. Não a terminologia do processo, doutor Odinei, pelo menos pelo que eu já tenho visto aí. Não, se transitar em julgado, ela é uma execução definitiva, embora parcial. Porque a execução provisória tem certas peculiaridades. Em determinado momento, ela vai paralisar e aguardar a decisão definitiva. Nesse caso, não haverá decisão definitiva. Se ela transitou parcialmente em julgado, a demanda parcial, os pedidos já julgados transitarem em julgado, essa execução é definitiva. Parcial, mas definitiva. Vamos lá? Nós temos a seguinte situação aí. Na realidade, nós temos fracionamento da decisão, recurso cabível, recurso ordinário nesse caso, não tem absolutamente nenhuma dúvida com relação a essa estrutura. O processo de execução já é definitivo, também não tenho dúvida. A questão elementar é que o sistema do PJE nos dá hoje duas estruturas, a execução em autos apartados ou a estrutura de cumprimento de sentença. Tá? Eu tenho utilizado a estrutura, quando eu tenho título judicial, de cumprimento de sentença, porque, na realidade, eu reproduzo aquelas partes do processo que são úteis, pego as peças e refaço a estrutura de autos no cumprimento de sentença. Então, na realidade, o sistema é um pouco, desculpa a expressão, um pouco ignorante, um pouco burro, porque, na realidade, os pedidos cumulados eles já deveriam ter a possibilidade de fazer execução na própria estrutura dos autos que nós temos, com a apresentação de cálculos de liquidação especificamente para esse fato. Só que vira um tumulto. Por isso, talvez, o cumprimento de sentença, que é um dos itens do PJE, com a liquidação desses cálculos apartados, ele passa a ser um pouco mais tranquilo sobre o aspecto processual. Mas há uma falha no sistema. Isso deveria ser feito no próprio processo que você está dentro da estrutura de demanda. Tá? Doutor Marcelo Facim respondeu? Seu microfone, doutor Marcelo. O que eu queria dizer nessa palestra, até por isso que eu acho que é um tema novo, eles foram bem enfáticos em dizer que não se tratava de uma sentença parcial, se tratava apenas de uma decisão interlocutória e não de uma sentença parcial. E aí depois até eu quero estudar isso para ver onde cheguei isso, porque eu não consegui terminar a palestra. Então, assim, a diferença é que não se trata de uma sentença parcial, e se tratava de uma decisão interlocutória. Nós temos decisões interlocutórias diferentes dessas. Uma antecipação de tutela com relação a algumas estruturas, por exemplo, entrega de CD, entrega de estrutura de FGTS, alvará, surgimento. Quando você tem uma decisão proferida sobre a questão meritória, que é o pedido efetivo da verba rescisória, na realidade você tem uma sentença terminativa, é a sentença final. E isso, infelizmente, não é indecisão interlocutória, isso é sentença efetiva. Tá?
Aí, se me permite, doutor Marcelo, doutor Marcelo Fachin vai ter que analisar qual que é o conteúdo da decisão que for proferida, né? Aqui do doutor Castro. Se terminar a respeito, por exemplo, condenou a empresa reclamada a pagar verbas rescisórias. Aí nós teríamos, então, uma sentença terminativa, não é isso, doutor Castro? Uma sentença. Se for por uma obrigação de fazer ou deferimento de tutela, aí não, porque ela pode até ser revista, portanto, não é sentença. Então, é decisão interlocutória. Né? É isso? Mais alguém? Doutor Davi Quintiliano? O pessoal já começou a ir embora, agora já bateu a fome. O Jornal Nacional já está chegando. Acho que vamos fazer um encerramento. Pode encerrar, presidente. Podemos encerrar? Meu presidente, meu amigo, doutor Henrique, quer fazer uso da palavra? Não, presidente, totalmente satisfeito já. Nosso conselheiro, sempre nosso presidente, nosso decano, o homem que está com o novo visual 2020, esta barba maravilhosa, doutor Odinei Rogério Bianchini, o senhor tem a palavra. Uma barba pandêmica. Me desculpe não ter podido chegar antes, né? Azar meu, prejuízo por certo foi meu, perdi temas importantes por debatido. E cumprimento a todos pelo evento. Obrigado por ter me permitido chegar tão atrasado. Um abraço a todos. Quero aqui mostrar para os senhores aqui, nós temos uma láurea aqui que todos os diretores de subseção recebem quando da sua eleição. E esta eu recebi ao lado do doutor Henrique e do nosso conselheiro, meu professor, doutor Odinei Rogério Bianchini, portanto, sempre carregando aqui doutor Odinei no meu peito aqui, junto com esta láurea que muito orgulha estar à frente dessa sucessão. Doutor Davi Quintiliano, muitíssimo parabéns pela explanação, parabéns pela coordenação desta comissão e que Deus possa abençoar cada um dos senhores, meus amigos advogados e advogados, e declaro, então, encerrada mais esta atividade da nossa 22ª subseção. Um grande abraço, que Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Boa noite, hein?